O mercado imobiliário tende a continuar crescendo no ano de 2022, mesmo com a proximidade das eleições e com a inflação, que muitas das vezes geram incerteza entre os investidores. O setor imobiliário foi um dos que mais teve crescimento durante a pandemia e também para este ano a previsão é de que a expansão continue. Hoje vamos conversar com o corretor de imóveis Jordão, que também é diretor de fiscalização do Cresce. Olá, boa tarde, Jordão. Boa tarde, tudo bem? Obrigado por essa oportunidade. Obrigada a você por participar aqui do nosso programa Corretores em Ação. Durante a pandemia, o home office esteve muito em alta, né? Você acredita que este ano essa modalidade vai continuar? Com certeza, isso é uma tendência mundial, né, em todos os setores. Eu não tenho dúvida que o home office vai continuar e tende a crescer. Então fica a dica para quem quer ser corretor de imóveis, precisa estar inscrito no Cresce, viu? Outra pergunta aqui, os imóveis mais desejados e procurados atualmente são aqueles que tenham funções de inteligência, como tecnologia, com aplicações sustentáveis, como o reuso de águas, de chuvas e energia limpa, solar e afins. Existe a procura para esse tipo de imóveis, sim ou não? Ou é algo que é futurista? Conta pra gente. Bom, isso também é uma tendência, né? Todas as nossas construtoras aqui do nosso estado, elas estão antenadas nesse mercado e elas estão buscando essas tecnologias, sim. Isso é um plus a mais para o nosso cliente, né? Isso tende a melhorar e sempre, cada vez mais, está em todos os empreendimentos. E na sua opinião, o perfil do consumidor mudou? O que eles buscam para chamar de lá ao procurarem a casa própria, que é tão sonhada? Bom, o cliente de hoje ele está muito mais exigente que antigamente. Eu costumo dizer que antigamente o corretor vendia para o cliente. Hoje não, hoje é o cliente que compra com o corretor. O corretor ele tende a estar muito mais exigente, o corretor ele tem procurado mais o profissional corretor de imóveis. Por quê? Porque ele tem a segurança, né, jurídica e a segurança do negócio ser feito por um profissional credenciado pelo Cresce. Conversamos aqui com o Jordão, que é corretor de imóveis e também diretor de fiscalização do Cresce, que hoje fez as suas colocações e participou aqui do programa. Muito obrigado, seja muito bem-vindo e volte sempre. Bom, eu que agradeço a oportunidade, obrigado ao programa, obrigado a você e estou sempre à disposição para o que for preciso. Obrigada a você, mas não vai embora não, porque segundo bloco tem mais. José Luiz Cafuri, conselheiro efetivo do Cresce, vai conversar com a gente daqui a pouco. Viu? Já voltamos e o nosso bate-papo de agora é com José Luiz Cafuri, conselheiro efetivo do Cresce. Pode entrar, seja muito bem-vindo, Cafuri. Obrigado. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Corretores em Ação. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer meu. Olha, a gente já vai iniciando aqui porque falando sobre as transformações do panorama do mercado imobiliário. Nesse momento pós-Covid, é inevitável a gente falar sobre isso. Todo mundo já percebeu também, inclusive, que a pandemia mudou as regras do jogo. Mas não me refiro somente ao atendimento. Estou falando da estrutura das cidades, elas serão erguidas e isso envolve a necessidade de uma revisão, de um planejamento urbano, como as novas formas de trabalho, lazer, circulação, além da mudança de modelo de mobilidade urbana e também melhores condições de moradia. No Espírito Santo, olhando para a nossa demografia, especialmente a Grande Vitória, o senhor enxerga um mar de oportunidade para o novo mercado imobiliário? Cafuri, quais são os verdadeiros desafios a serem enfrentados nesse momento pós-Covid? Na verdade, a gente tem que primeiro respeitar as mudanças que houveram com relação a próprias pessoas no mercado imobiliário. Hoje você tem um grau de exigência muito grande das pessoas quererem ficar mais tempo em casa. Com isso, você tem que adequar esses imóveis com área de lazer e com todos os segmentos que são importantes para as pessoas. O que a gente observa é que a gente não consegue fazer isso tudo num único lugar, como acontece em Vitória ou em alguns bairros de Vila Velha ou na própria Serra. Então começa a existir uma expansão imobiliária, sabe, a partir desses núcleos que já estão superhabitados.
Mas para isso você tem desafio de mobilidade urbana, você tem desafio de colégio, você tem desafio de comércio, serviço, entretenimento, lazer. Então as empresas hoje estão querendo, na verdade, desenvolver novos empreendimentos, novos projetos que vão ao encontro do desejo do comprador. Não dá mais para você fazer um empreendimento e achar que você vende, porque você acha que deve ser assim. Na verdade, a gente tem que ver o que é que o comprador está querendo. Então, a gente observa uma mudança muito grande com relação ao próprio estilo de vida das pessoas junto a esse tipo de empreendimento. A gente observava antes que uma planta que não tinha escritório, ela funcionava muito bem. Hoje é importantíssimo que se tenha um escritório dentro de casa para poder você fazer o trabalho de home office. E hoje é você, e junto com seu marido, e amanhã você está trabalhando, tem seus filhos dentro de casa. Então essa readequação é que está sendo feita no mercado imobiliário. Todo mundo se readaptando com o mercado, com o momento, né, que a gente está vivendo, todo mundo se incluindo aí, se reiterando para esse momento. Seria isso? Na verdade, os empreendedores estão se adequando à nova forma de vida das pessoas. Porque as pessoas hoje não querem mais morar como moravam anteriormente. As pessoas hoje têm outro grau de exigência. Facilidades. É isso aí. Os bairros, na verdade, que antes funcionavam e que não tinha comércio, serviço, entretenimento e lazer, eles ficaram numa situação muito complicada. A partir daí começou a se desenvolver novas construções nesses bairros para poder ser transformado no que chamamos do bairro completo. O bairro completo, o ideal para todo mundo é você morar, trabalhar, ter entretenimento, ter lazer no mesmo local, na mesma região. Então isso tem sido possível em alguns bairros onde o valor fica muito caro, ou você começa a desenvolver novos bairros com todas essas coisas, sabe, por um valor menor. Com isso você atrai uma quantidade grande de comprador. Qualidade de vida, as pessoas sempre querem morar perto dos trabalhos ou ter um trabalho confortável que tenha tudo próximo. Realmente as pessoas estão sempre em busca disso. E você tem razão, porque a qualidade de vida ela é um ponto muito importante. A gente observa no mercado imobiliário que você tem mais ou menos 3 segmentos de investidor. O investidor que investe para alugar e ter renda, o investidor que investe para vender depois e ter um valor, e aquele que investe na qualidade de vida dele. O que é? A mudança do imóvel. Então, de repente, hoje eu tenho mais um filho, então eu quero investir no meu conforto. Com isso, eu preciso ter um imóvel um pouco maior. As pessoas mudam de imóvel em torno de 4 vezes na vida dele. Tá? Então, de repente, essa é uma nova adequação. Tipo, vou investir na minha qualidade de vida, na qualidade de vida da minha família. Com isso eu consigo comprar um imóvel maior e fazer esse investimento. Então as coisas têm mudado muito, mas o importante é que os empreendedores estão acompanhando essa mudança e têm feito cada vez mais pesquisa no mercado para poder atender o desejo do comprador, que é a peça mais importante no empreendimento. Mudando para o progresso, que ótimo, que mude sim sempre para o melhor. Agora, mudando um pouco de assunto, os loteamentos terão que abrigar daqui para frente o conceito de bairro autossuficiente. Foi o que você acabou de falar um pouco sobre o comercial para evitar deslocamentos até o trabalho, supermercado, médico e escola, por exemplo. Isso é real? As pessoas estão em busca principalmente desse fator? Estão em busca desse fator, mas você tem loteamentos, por exemplo, que eles já ficam na região onde já tem um desenvolvimento. Por exemplo, recentemente foi lançado um empreendimento. Na verdade, não é nem um loteamento, hoje tem sido feito condomínios de casa. Então são lotes voltados para a construção de casa. Então, como aconteceu com Alphaville, como aconteceu com Lagoa, como aconteceu lá em Guarapari, em Pedra Azul, em vários lugares. Então, o que é feito? Esses condomínios de casa, obviamente, ou eles têm que estar desenvolvidos próximo a onde já tem esse tipo de comércio e serviço, ou ele tem que ser munido também desse tipo de atividade. Então, o que a gente observa é que isso realmente é o que tem acontecido com relação ao mercado imobiliário. E falando ainda de condomínio e sobre a Grande Vitória, que ela é caracterizada pelos modelos de condomínios verticais. Sabemos que isso não vai mudar da noite para o dia, mas o senhor avalia que
que as construtoras, exatamente por dominarem o padrão vertical, irão diversificar suas ações para condomínios horizontais? Isso já tem acontecido, a gente já observa inclusive vários empreendimentos. Quer dizer, na verdade você tem também dois pontos. Você tem o ponto do condomínio vertical, coisa que eles chamavam de condomínios clube, que até um tempo atrás não existia, você tinha só os prédios verticalizados. Depois veio a tendência dos condomínios clubes. O que era? Eram prédios com uma área de lazer comum, que atendesse à necessidade da família como um todo. Hoje você tem também os empreendimentos que chamam unifamiliares, que são de casas, também como condomínio de casas. Se você pegar a Grande Vitória, a gente pode falar assim, por exemplo, Vitória você não tem mais terreno para desenvolver projetos de condomínio de casa. Então a tendência é a verticalização dentro da Ilha de Vitória. Mas você tem a Serra, você tem Cariacica, você tem Vila Velha, que são municípios que têm uma extensão territorial grande e que cabe novos empreendimentos. Hoje, as empresas já têm trabalhado tanto no condomínio vertical quanto no condomínio horizontal, para poder atender, volto a dizer, para ir ao encontro do desejo do comprador. Então, aquele comprador que diz, eu não quero morar em casa, eu quero morar num condomínio vertical, mas eu quero ter um apartamento que tenha área de lazer, que tenha home office, que tenha todos esses tipos de atividade. E aí ele viabiliza. Não, eu quero morar num bairro residencial só de casas e tudo. Da mesma forma. Então hoje já existe um desejo das empresas e uma prática das empresas em realizar empreendimentos, tanto verticais quanto empreendimentos horizontais. Bom, gente, conversamos aqui com José Luiz Cafuri, ele é conselheiro efetivo do Cresce e conversou e participou aqui com a gente. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Tá, obrigado a você. E dizer que é importante que o investimento em imóvel, historicamente, sempre foi uma coisa muito positiva. Além do desejo da realização da casa própria, eu nunca vi ninguém num período de 10 anos, perder dinheiro investindo em imóvel. Se você pegar um período de 10 anos e colocar lá o que foi que rendeu mais dinheiro, a valorização do imóvel, da bolsa de valores, do dólar, do euro, o que for, é o imóvel. Então, indiscutivelmente, além da segurança que você tem no investimento em imóvel, a valorização dele é muito importante com relação ao seu patrimônio. Muito obrigado. E o programa Corretores em Ação chega ao fim. Muito obrigado pela sua audiência, uma excelente semana. E a reprise do programa vai ao ar nesta quarta-feira, às 13h45, 1h45 da tarde, e eu espero você.